Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje dando sequência às nossas pautas, né? Só para recapitular, nas aulas anteriores estudamos o mundo grego, né? A mentalidade grega. Depois vimos um pouco sobre a cultura e a religião na Grécia. Depois passamos para o Império Persa, né? O mundo ali no Oriente Médio e agora vamos estudar um pouco sobre a sua cultura, especificamente a religião persa, que eu comentei com vocês que ela é um pouco diferente da religião na Grécia. E, bom, quando estudamos a história de uma civilização, normalmente lidamos com questões da cultura desses povos, certo? Coisas que envolvem a cultura de um povo, que faz parte da mentalidade daquela civilização, certo? Então, essa cultura compartilhada é o que forma normalmente aquelas identidades nacionais. Você reconhece, por exemplo, um grego do mundo antigo pelo conjunto de aspectos culturais que eles compartilhavam. Da mesma forma, você podia descrever um persa por esse conjunto de aspectos culturais compartilhados entre eles. Bom, a religião de um povo diz muito sobre o modo ao qual esse povo interpreta a vida, o universo, suas crenças, mitos e tradições mostram muito sobre como eles pensam, agem e como eles eventualmente vão interagir com outros povos, certo? Bom, primeiro, né, gostaria de lembrar vocês que essas aulas elas são um pequeno recorte, né? Elas não tá tudo aprofundado aqui porque é um tema muito vasto com muitos símbolos, muito riquíssima a cultura persa. Então é apenas um breve recorte, sabe, para que vocês tenham uma noção básica para nossas próximas aulas, né? Quando esse mundo persa e o mundo grego entrarem em conflito, vocês entenderem como mais ou menos pensava cada uma dessas culturas. Bom, a religião do mundo persa era chamada de Zoroastrismo, era a religião da cultura persa e ela ainda é praticada nos dias de hoje, tá? Tem aí uma parcela do mundo que ainda pratica o zoroastrismo, que ainda são zoroástricos, né? É, Basicamente são maioria indianos, né? Então tem uma parcela de pessoas na Índia, principalmente, que ainda são zoroástricas, certo? Mais um motivo para a gente tratar isso com todo respeito, afinal de contas, não é uma religião extinta, não é uma religião do mundo antigo que não existe mais, como era a religião, como são tantas outras que nós vamos estudar. Esta é uma religião que ainda existe, ainda existem pessoas praticando, e devemos respeitar a religião de outras pessoas, certo? Bom, ela foi difundida ao longo do século 7 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 600 anos antes de Cristo nascer, pelo profeta que os lembrando, pessoal, muito da nossa cultura hoje aqui no Brasil, ela tem origem grega e românica. Então, normalmente nós falamos os nomes em grego, né? Derivado da origem grega, mas o nome que vocês vão encontrar ele pode ser tanto Zoroastro, que é como os gregos o chamavam, ou Zaratrusta, que é o nome em persa, o nome na linguagem farsi, né? Linguagem da Pérsia. Uma característica do zoroastrismo é a concepção de um dualismo entre o bem e o mal, né? Ou seja, essa teologia, né? A ideia religiosa deles é que haviam uma dualidade, existia o bem e existia o mal, e eles eram forças antagônicas, né? Então havia esse dualismo, né? Se representavam nas figuras de seus principais deuses, que um representava o bem,
não é? Todas as forças do bem, e o outro representaria as forças do mal. E essas duas forças estariam antagônicas, né? Estariam se confrontando. E a isso damos o nome de dualismo. O mais emblemático dos símbolos do zoroastrismo é o Faravahar, que representa a alma humana antes e depois da morte, certo? Que é esse que está aí na Terra, o Faravahar, né? Bom, vocês vão ver que ele tem uma figura humana, né, no meio, né, um sacerdote, um homem idoso seria, né? Essa figura humana representa o ancião. E ela simboliza a sabedoria da idade, certo? Bom, um dos pontos culturais que nós observamos é que eles nutriam um profundo respeito pelos mais velhos, né? Eram chamados de anciãos, né? Deviam ter um respeito, uma certa admiração aos mais velhos, né? Depois vocês vão ver essas asas, certo? Em volta. Essas penas maiores, elas representam bons pensamentos e boas obras. Elas representariam tudo aquilo que nos leva ao alto, que nos leva em direção a esse Deus benevolente, que na tradição deles morava no alto, nos céus. Então, essas asas, essas penas maiores representavam todos esses bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, boas ações, tudo que de bom que você pensasse, fizesse ou dissesse a alguém poderia te levar para o caminho do bem. As penas mais curtas representam o mal, certo? Representam tudo aquilo que está que seria nefasto, que seria negativo, que seria ruim e que te levaria para o caminho do mal e das trevas e tudo mais, certo? Bom, as curvas, né, representam, essas duas curvas representam o bem e o mal, sendo a parte de trás o mal, certo? E a ideia, né, seria de que você deve dar as costas ao mal, viu? O ancião aqui, o sábio, ele está de costas para essa curva que representaria o mal. Então a ideia seria que um homem sábio, ele dá as costas ao mal, a tudo que é mundano, para ir em direção ao bem, a tudo que é certo. Esse círculo no centro, ele liga a natureza à alma. Ele é um círculo, certo? Pois na visão do zoroastrismo, a alma ela é eterna e o círculo ele tem essa questão do eterno, né? O círculo ele não possui um meio, ele não possui um começo e um fim, sabe? Ele é eterno, ele é contínuo. Bom, esses são, pessoal, alguns dos principais características do zoroastrismo. Claro que, como eu disse, é muito curto, muito resumido, tem ainda muito mais coisas para se discutir a respeito disso, mas para o andamento das nossas aulas, esse é o mínimo que vocês precisam estar em mente, certo? Para depois, quando formos estudar mais as guerras greco-pérsicas, vocês vão precisar entender mais ou menos esse modus operandi de cada povo, certo? Mas futuramente, quando voltarmos ao presencial, a gente retoma um pouco mais nisso, com um pouco mais de detalhes, tá, galera? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês me respondam se existe alguma semelhança entre o zoroastrismo. Sim, eu esqueci de falar uma coisa também. O zoroastrismo foi uma das primeiras religiões do mundo em que tinha-se a ideia do livre-arbítrio, ou seja, foi uma das primeiras religiões que nós temos conhecimento em que o ser humano era visto como livre para fazer as suas escolhas. A questão do livre-arbítrio nasceu primeiro, originalmente, no zoroastrismo. Bom, agora sim, voltando. Existe alguma semelhança entre o zoroastrismo e a religião que você ou a sua família, caso você não siga, segue? Então, vamos lá, de novo. Existe alguma semelhança entre o zoroastrismo e a religião que você ou que a sua família segue? Responda para mim.
E existe alguma diferença entre o zoroastrismo e a religião que você ou a sua família segue? Responda isso pra mim, pessoal. Então, tenha uma boa semana e bons estudos.